Bom dia, meninas! Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula, turma da Nael, enfermagem 9. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando, mantendo isolamento, lavando as mãos, né? Lavagem simples, isolamento comunitário. Muito cuidado, né? Vamos vencer. Acredito que vamos. Bom, a nossa aula hoje é sobre drenos, sondas e catéteres. A primeira imagem que vocês já têm nesse primeiro folheto mostra um paciente pós-operatório com um dispositivo. É um dreno, é um catéter, é uma sonda. O membro está enfaixado, né? Uma faixa de crepe no joelho. Então, provavelmente deve ser uma cirurgia de joelho, uma patelectomia ou uma limpeza de ligamento por rompimento ou uma limpeza de tendão. E está com dreno de Portovac, ou um dreno de vácuo, uma região que precisa ser succionada, né? E ele está inserido em músculos, certo? Outra coisa, a coloração, sangue vivo, né? Então, deve estar em POI para primeiro PON, tá? Vamos lá, então o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos reconhecer os tipos, né, os dispositivos de catéter, sondas e drenos. Vamos já elaborar os materiais que nós vamos montar os procedimentos, né, porque quem faz os procedimentos, a maioria são os médicos, mas quem faz curativo, limpeza, controla volume, cor, aspecto, somos nós da enfermagem, e principalmente os técnicos, tá? E prevenir possíveis complicações. Bom, a última aula eu deixei 2 perguntinhas, né? Para visualizar o esofagoscopia, para fazer uma retirada de fígado, hepatotomia, certo? Professora, mas tem hepatectomia. O hepatectomia é uma abertura de boca para você colocar um catéter, que chama-se catéter de Kerr, tá? Que nós vamos ver agora, né? Dreno de Kerr. E aí, então, vai 2 perguntinhas. Retirada parcial de útero e punção de tireoide. Qual o nominho das 2? Aguarda a resposta. Bom, aqui vou apresentar para vocês vários tipos de dispositivos. Gostaria que vocês fossem olhando e ver se vocês conhecem e ao mesmo tempo remetessem quais são os cuidados de enfermagem. Avaliar cor, quantidade, volume, aspecto, isso a gente já sabe, né? Mas quais são os outros cuidados? A inserção, o tamanho, né, que tem que ficar tracionado. O que eu espero disso, tá? Bom, então nós vamos falar primeiro dos drenos. Então aqui tem dizendo o que é um dreno, né, e aonde eles estão inseridos. Tem várias fotos que mostram. Lembre, todos os drenos sempre ficam abaixo da incisão cirúrgica, tá? Ou você vai fazer uma drenagem de abscesso ou uma incisão cirúrgica propriamente dita, ele sempre fica abaixo. E os drenos geralmente são inseridos dentro, onde está feita a incisão, ou paralelo para drenar esses líquidos e para não fazer. Porque o que acontece? O organismo, quando ele tem a solução de continuidade, ele manda na primeira fase os exudatos para embebedar aquela região, para haver a proliferação de vasos e depois a maturação, certo? Cortou, ficou lá, joga ali. Se eu fecho todinho, e o que acontece? Nós também temos nossos micro-organismos e eles vão proliferar, aumentar. E com isso, onde forma-se o quê? Os abscessos, as coleções de soluções, certo? Por isso que às vezes a gente fala assim, eu fiz um abscesso de parede, eu fiz uma coleção de líquido e teve que fazer punção, ou teve que reabrir os pontos e colocar um dreno lá dentro, né? Então, é para evitar que tenha que fazer a reabertura, porque daí a cicatrização vai ser como? De ou segunda intenção ou intenção tardia, e tudo isso só vai acarretar problemas, né? Tudo que é para
transcorrer no máximo 40 dias, não vão ser 40 dias, né? Bom, então ali está promover saídas de secreção ou ar que se acumulam ali dentro. Seromas. O que são seromas? Seromas é um produto do exudato que nós viemos falando, né? Que é um líquido mais transparente, às vezes tem umas rajadinhas de sangue. Hematomas. Quando levou uma pancada, rompeu os vasos e fez aquela coleção de sangue no local, que é o que? Um sangramento, que é mesmo uma hemorragia, sangramento ou extravasamento de sangue no local que não lhe pertence, né? E pus, que são o quê? As secreções, é onde os nossos soldadinhos brigaram, né, os nossos leucócitos, e fizeram a secreção, que é o pus, né? Certo? Bom, existem 3 processos de drenagem. Ou é o natural, você coloca o dreno e ele se esvai. O gravitacional, por isso que sempre para baixo, certo? E o succional, que é o que vai puxando, né? Bom, o que eu espero? Nós já vimos alguns títulos nos esfolitos anteriores. Serosa, que é a presença de mais exudato do que sangue. Sanguinolenta, sangue, mas é aquele sangue mais líquido. Purulenta é o pulso amarelo ou esverdeado. Serossanguinolenta tem mais exudato e algumas rajadas, ou ele é meio rosadinho. Pio sanguinolenta ou puro sanguinolenta, né? Quando tem pus com sangue, então a gente vê que tem sangue, mas ele fica mais grosso, né? Não, a gente percebe que não é também pelo cheiro. E seropurulenta, que daí a gente percebe também que tem mais líquido, mas tem pus ali junto. Biliosa, que é o produto da bile, então aí vem de cor ou amarela ou esverdeada, tá? Ou às vezes só esverdeada bem viscosa. E fecaloide, quando pacientes têm o quê? Tem, vamos lembrar, os meteorismos, obstrução intestinal, que aí a pessoa vai comendo, vai fazendo o bolo fecal. Lá em alguma porção do intestino ela fechou, né? Ela fez as bridas e aí as fezes não vai. Então o que ela faz? As fezes voltam. Então às vezes o paciente está com sonda nasogástrica e o produto que sai da sonda é um produto fecaloide, tá? Aqui os tipos de dreno, não que necessariamente tenha que ser só nessas regiões, mas as abdominais usa-se mais dreno de Penrose, drenos mais maleáveis. No tórax, dreno de tórax, porque tem que ser um dreno mais firme para não fechar o lúmen, para fazer as arguições. O porta-ovac, uma região que tem que se para drenar mais membros ou região de pouco músculo. E mediastinal, como o próprio nome, no meio, ou seja, bem no finalzinho ali do externo, tá? Bom, aqui então tá a amostra dos tipos, né, dos drenos. Então, o dreno de Penrose é um dreno de borracha, é um dreno maleável, ele é usado para N procedimentos. Dreno de tórax, só para dreno de tórax, só para drenagem de tórax. Por quê? Ele é mais rígido, ele não fecha o lumen, ele tem um fio radiopaco para a gente acompanhar o trajeto dele, né? E ele é todo fenestrado, perfurado, para que ou ar, ou água, ou sangue, ou secreção saia por ali, tá? E o dreno de Kerr, que é uma borracha mais maleável, uma borracha de Nelaton, que também vai para musculatura lisa, os colédocos, tá? Bom, dreno tubo laminar. O que vem ser isso? É um dreno que tem que ser um tubo mais resistente para não colabar. Vocês vão ver muito dreno de Penrose com uma sonda dentro. Para quê? Para ele não fechar, para ele vir fechando de dentro para fora. Tem incisões, né? A maioria das incisões elas têm que fechar de primeira intenção, que seja de fora para dentro, não é? Mas, às vezes, uma cirurgia que foi potencialmente contaminada, uma contaminada que teve secreção, teve que lavar a região, eu não posso fechar de imediato. Eu sei que vai demorar, então eu vou colocar um dreno tubular e vai fechando de segunda intenção, tá?
Aqui o dreno tubular, que a maioria do pessoal conhece, quem já foi em pronto-socorro, cirurgias, alguma cesárea que fez, né, alguma coleção, acabou colocando, apendicite, algum abscesso, né, que fez, às vezes até com aquele bichinho, não é furúnculo, coloca, né, porque às vezes fica muito grande, então ele coloca para ali para não fechar o buraquinho, carrapato, né, aí machuca, magoa, estoura e acaba precisando não fechar, porque a pele rapidinho se fecha, mas precisa ficar aberto, tá? E aqui no local da inserção, o que a gente tem que avaliar? Dá uma olhadinha bem ali, ó, na incisão, né? As laterais, os pontos laterais já estão cicatrizados, mas ali no meio não. E tem um pontinho, para quê? Para ele não invaginar. Então é um dos cuidados nossos muito grande, a hora que você for fazer o curativo, você olhar a integridade desse fio. Porque às vezes o paciente não se movimentar e por ela ser muito lisa e ali estar lubrificado com o exudato, ele vai para dentro. E às vezes o paciente tem que voltar para o centro cirúrgico para retirar o dreno. Ah, professora, mas não dá para pôr uma pinça? Não, tem que voltar para fazer a cirurgia, tá? Para retirar o dreno. Aqui, então, é um caso do dreno de Portovac, Suctor, de sanfona, de vácuo, tem vários nomes, né? Eu preciso de uma sucção mais rápida, mais efetiva, sem que lesione o sítio onde ele foi inserido, tá? Então, no caso aqui, né, na tireoide, colocado perfilado, acompanhando o corte embaixo, e os dois drenos, e a pessoa vai ficar usando os dois dreninhos. Às vezes, você pode olhar aqui na gravura onde está o dreno, ele tem, parece um garfinho embaixo. Conexa os dois soros para ficar um dreno único, para não ficar precisando dos dois. Ah, professora, mas não fica ruim para a gente controlar depois? Não, porque a gente sabe, né, que vai, e também vai olhando nos tubos, né? Aonde é que tá saindo mais, onde está saindo menos. Você pode olhar que nesse aqui mesmo, ó, lá no tubo da esquerda tem mais sanguinho, já no lado da direita ele tá mais limpo, tá? Então aqui apresento para vocês o dreno sanfonado Suctor, que tem vários nomes, vários modelos e tudo mais. E aqui mais um desenho do dreno, né, pra gente conhecer, e ele tem os nomes de cada localização pra gente saber. Essa agulha, gente, essa agulha de aço cirúrgico, ela só é colocada para fazer o trajeto. E daí ele sai, né, corta-se, pérfuro cortante, lixo e, tá? E vai ficar esse canalzinho cinza, que é todo perfiladinho também, para o líquido entrar nele e sair normalmente, tá? Uma pergunta, quando que se tira? Quando, geralmente, para de sair, né, o produto que a gente espera que saia dali, tá? Desde 2, 3 dias, tranquilamente. Agora nós vamos falar do dreno de tórax, né? A drenagem de tórax, por quê? Ou um trauma, uma pancada, um acidente, um empiema, um DPOC, um descolamento de pleura. Então, assim, não precisa ser só paciente acidentado, politraumatizado. Pode ser paciente clínico que espontaneamente faz um pneumotórax, tá? Então, ele vem com falta de ar, geralmente com uma saturação mais baixa do que o normal, com ansiedade, e ele fica, né, geralmente está mais arqueado, com o corpo assim, então a gente vai ter que preparar o material. Procedimento cirúrgico. Mesmo se você não estiver no centro cirúrgico, você vai montar como se tivesse uma área cirúrgica. Avental, estéreo, luva estéreo, material cirúrgico estéreo, tá? E o cuidado com o dreno de tórax. Vamos lembrar? Não pode a haste que está fazendo o sistema fechado fora do líquido, controlar o selo d'água, certo? E ele tem que borbulhar, se parar de borbulhar, ou está quase na hora de tirar, ou o sistema está bloqueado. E o que eu espero que saia dali? Ou vai sair ar,
que eu não posso controlar a quantidade, né? Porque ele se mistura. Serosa, sangue ou pus, tá? E eu tenho que sempre diminuir o tanto de líquido, dissolvente, de dissoluto que eu coloquei, ou soro fisiológico ou água destilada, tá? Apresento a vocês, né? Várias fábricas, vários modelos. Nunca pode deixar ele virar. Hoje não se clampeia mais, mesmo quando o paciente está caminhando, só em acidentes. Se desconectar ou estourar, aí sim a gente clampeia, tá? Agora nós temos o dreno de Blake, ou em forma de pera. Ele também serve para fazer sucção, ele também tem a agulha, ele também faz o trajeto, né? Depois passa para ali, corta. Professora, mas não fica o buraquinho? Não, porque ele já vai, ele tendo de uma forma que já vai sair próprio da incisão e não vai ter problema, tá? Ele também, ó, dá para ver que ele tem um caninho todo perfiladinho pra gente cuidar do paciente. Gente, ele vem, né, coloca, traciona e sai na incisão. A agulha fica mais fácil, tá? Ele fura, a hora que ele fura, pode ver que o dreno tá sempre abaixo da incisão, tá? Ele também tem dosador pra gente saber volume, mas o correto é sempre desprezar um copo graduado para você ter a dimensão certa do volume, tá? Então, aqui vários tipos e aqui uma paciente, né? Ela fez uma mamoplastia redutora, precisou colocar um dreno de Blake para não juntar, fazer coleção. O catéter, né, ficou embaixo das mamas, ali onde tem a incisão abaixo, a inserção sai abaixo da incisão, e ele colocou uma cinturinha, um cintinho na cintura para segurar. Que líquido que tá aí? Podem me dizer? Quem falou? Sério sanguinolenta? Acertou. E a quantidade? Professora, lembre-se, nós temos que olhar 24 horas. Então, ele está num processo exudativo, no mínimo na primeira semana. E olhem bem, um lado está bem mais que o outro, tá? Às vezes tem pacientes que vão para casa, né, fazem cirurgia ambulatorial, aí o médico pede para ficar 2, 3 dias sem mexer no dreno. Aí, às vezes, por isso que forma isso. É uma quantidade assustadora? Não, tá dentro do padrão, tá? Aqui, uma inserção de dreno de Blake, né? E a retirada ali, que estão fazendo a retirada para fazer a medição. Ó, pode ver que tem um copinho de medida ali, né? Desconectando. Fazer tudo sempre próximo ao paciente. O que eu tenho que tomar cuidado? Não tracionar, tá? Professor, o que é tracionar? É puxar. Por isso que a gente precisa conhecer os drenos, os catéteres, tamanho, comprimento, inserção, porque se ele tiver tracionado fora do normal, eu vou saber e eu vou tomar as providências. Primeiro, chamar a tua supervisão, tá? Ou o médico ou a enfermeira, quem é da supervisão. Drenos tubulares, né? Antigamente, esses drenos eram à base de Nelaton. Hoje eles são à base de silicone, por isso que já são mais branquinhos. Se vocês olharem na bibliografia anterior, bem anterior, vocês vão ver que laranja, tá? Hoje ele tá branco. Malecô serve para ser gastrostomia, uroscopias, paciente colocava nas costas, né, para cirurgias renais, para tirar cálculo, porque ela tinha esse formato de não machucar os cálices renal e tudo mais. Hoje está se voltando a usar, tá? Dreno de Kerr. O dreno de Kerr é para as vias biliares. Pode ver que ele tem uma forma de T, ele fica dentro do colédoco, que o colédoco está magoado, está machucado com alguma acidez, ou cálculo, ele precisa ser protegido, né? Então, ele é colocado ali dentro, só que essa parte que vocês estão vendo que forma um C maior para a direita, ele fica para fora e o C para o lado esquerdo fica dentro do colédoco. Bom, o que eu tenho que cuidar com a drenagem? Né? O paciente fez cirurgia, está no pós-operatório, eu recebi ele na clínica cirúrgica, POM,
Não, Nélia, POI ainda, ele acabou de chegar. Eu vou ver como é que está o local do dreno, como é que está inserido, se tem alguma secreção, se tem hiperemia em volta, que quantidade de líquido está drenando, que cor que está drenando e o aspecto. Por quê? A gente sabe que nas primeiras horas, o POI, quais são as complicações pós-operatórias? Sangramento, hemorragia, dor e vômito, não é? Se ele tiver um sangramento, o sangramento vai aparecer no dreno. Então, eu tenho que já começar a ficar de olho também na cor do aspecto, né? Cada dreno vai drenar uma quantidade, vamos por assim, não pode passar de 200 ml, não pode passar de 100 ml, vai depender do local. O paciente ortopédico em POI sangra bastante. E não sangra, às vezes, só pelo dreno, sangra também na incisão. Mas como ele já vem com curativo compressivo, vai trocar? Não, eu vou fazer um curativo secundário e vou cuidar do quê? Elevação de membros, perfusão periférica e se for membros inferiores, pulso pedial. Se for membros superiores, pulso radial. Perfeito, meninas, é isso mesmo, né? E sempre chamando supervisão, controlando sinais vitais, vendo os sinais, não é? Vamos só voltar. Boca pálida, sangramento. Boca cianótica, falta de oxigenação. Bom, aqui uma tarefinha. Gostaria que vocês me identificassem cada tipo de dreno e que, se possível, já remeter qual é a sua função, tá? Vamos falar das sondas. As sondas. Aqui apresento-lhes as finalidades, né? E exclusivamente, por que nós vamos falar das sondas oro ou nasogástrica? Oro, nariz, estômago, oro, boca, estômago, naso, nariz e boca, né? Quais são as funções? Tanto para drenagem como para alimentação. As sondas, duas funções, certo? Gavagem, sinfonagem. Ó, dois nominhos novos aí. Sonda nasogástrica. Então, ela também se chama sonda de Levine, tá? Ela é longa, ela tem vários números, a pontinha dela é arredondada, tá? E ela tem um buraquinho? Não, ela tem a ponta sem fenestrado. Os fenestrados são na lateral. Cuidados com as sondas. Aqui só para a gente estar relembrando, porque vocês já viram, né, as sondas nasogástricas, mas só para a gente estar relembrando que a gente tem que às vezes lavar de 4 em 4, fazer os testes de comprovação. Vocês lembram do teste de comprovação, que são 3, né? Eu aspiro para ver se vem conteúdo gástrico, eu injeto ar para ver se eu ausculto com o estetoscópio, ou coloco no copinho bem retinho para ver se não borbulha. Aí eu vou poder lavar a sonda, administrar a medicação, conectar a sonda à alimentação, não é? Deixar o paciente sempre em 30 graus, na hora mesmo que eu vou alimentar, mas o paciente é de sonda, 45 para favorecer o alimento gravitacional. Sonda nasoenteral, não é? Não sei se vocês já tiveram também. A sonda nasoenteral chama-se do BOF. Ela, como o próprio nome, nariz, intestino. É aquela sonda que a gente passa, né? A enfermeira passa. Eu tenho que esperar de 4 a 6 horas, dependendo da instituição, para levar o raio-x, ver se a motilidade intestinal encaminhou para o intestino conforme o desenho aqui, tá? Para alimentação. Então, por isso que eu falei no começo, a sonda orogástrica e a sonda nasogástrica, né? Serve para
alimentação e drenagem. A sonda nasoenteral para a alimentação, tá? Aqui tem os cuidados também. E eu achei muito interessante todas essas informações, muita informação que tem aí, mas ela é bem legalzinha para a gente fixar mais. E eu chame a atenção aqui para os conteúdos gástricos, que ele fala as cores, do que resulta. É bem interessante para vocês darem uma olhadinha. Bom, falando em sonda de gastrostomia. Antigamente, na falta desta maravilhosa que desenvolveram, usavam sonda de Malecot, sonda de Petzer, sonda vesical de Demora, para poder inserir dentro do estômago para a pessoa poder se alimentar. Mas o que acontecia? Conexão, tá? Não tinha uma conexão de acordo, então extravasava, entrava ar, dava distensão gástrica no paciente, contaminava na hora de fazer as ligações, né? Então, infelizmente, tinha mais pontos negativos do que pontos positivos. E agora desenvolveram que ficou bem mais tranquilo, tá? Aqui, ó, tem até uma foto de que antigamente se usava uma sonda Foley, né? Uma sonda de 2 vias, vesical, para na alimentação do paciente. E o tempo foi melhorando, certo? Aqui é uma sonda Singstacken Blackmore, ou às vezes vocês vão ouvir só Blackmore, tá? Para quê? Ela é uma sonda para pacientes alcoólatras que tenham algum distúrbio gástrico, esôfago, certo? O que acontece? Ou muita medicação. Ou pacientes que fizeram uso de medicação para suicida, né? Para tentativa de suicídio. E o suicida já conseguiu, não vai precisar ir para o hospital, né? O que acontece? Dei uma olhadinha no desenho e no tamanho dela. E ela tem 2 estágios, ela tem 2 cuffs. O mais longo vai comprimir o esôfago. E a bolinha vai fixar no estômago. Para quê? Para ela não sair, né? Ah, professora, mas comprime. Não tem problema. Ela comprime o esôfago para não ter, porque tá todo cheio de sangramento, de sangue, ele tá todo machucadinho, cheio de feridas. Com cautério, medicação, cirurgia, você não consegue estancar esse sangramento. Com essa sonda, o que ela faz? Ela comprime os vasos e estanca. Os vasos não sangram, tá? E a medicação, então, ela tem 3 vias. Vamos lá. Uma, você vai insuflar os cuffs, né? Uma, você vai administrar a medicação. Então, olha como ela fica segura. Então, tipo, essa mesma saída vai entrar ou vai sair, né? Geralmente é só mais para administrar medicação, alimentação, e essa parte laranja passa por dentro desses 2 balões, tá? E aqui a sonda Foley, certo? Ah, professora, mas por que nós estamos falando da sonda Foley? Porque tem cirurgias que o paciente colocam antes da cirurgia, antes de ir para o centro cirúrgico, outras colocam no ato cirúrgico e às vezes outros precisam colocar no pós-operatório por retenção, por anestesia, ou por muito tempo de ficar parado, ou por medo de fazer xixi em cima da cama, né? Tem várias situações que envolvem que às vezes nos obrigam a passar uma sonda de Demora, né? Sonda vesical de Demora. Aqui várias formas dela e a sonda Owens é uma sonda vesical de Demora de 3 vias. Não é para só esvaziamento, ela é uma pós-cirúrgica. O paciente vai fazer uma RTU de próstata, ressecção de tumor de próstata, RTU de bexiga, ressecção de tumor de bexiga. Vai ser colocada uma sonda dessa, né, depois da ressecção, porque a ressecção vai queimar, vai cortar o tumor onde estiver, né, e ele vai ficar todo sangrante, igual o do esôfago. Aí o que se faz? Passa-se essa sonda,
Soro gelado, 1000 ml vai ficar correndo, entrando numa via e na outra saindo. Por quê? É o sangue, é o soro gelado que vai fazer vasoconstricção, que vai coagular, né? Fazer a função de fechamento, de cauterização. Então, é outro cuidado de enfermagem que nós temos que ter, porque cada hora, praticamente, você vai ter que trocar um soro gelado e, ao mesmo tempo, ele está indo para a bolsa coletora fechada. Você tem que retirar, desprezar e anotar. E o que acontece? Nós temos que lembrar que tem os outros cálculos. Não é o que entra que tem que sair, porque ele também está se alimentando. Tem os produtos do nosso corpo que a gente produz, né? E a cor, porque se estiver saindo, ó, chegou meio vermelhinho, começar a sair mais clarinho, parar, beleza? Processo, 3, 4 dias. Mas, se continuar hemático, daqui a pouco tem coágulo, o que vai acontecer? Eles vão ter que até lavar essa sonda. Por quê? Porque fez coágulo, porque o resfriamento do soro não foi condizente, tá? Então, olha, um cuidado danado para nós aqui. E IRT de próstata é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, né? Que é um câncer mais fácil de ser detectado e resolvido, certo? Aqui, né, então nós estamos descendo o corpo, nós chegamos na sonda retal, que parece uma sonda de aspiração, só que o calibre dela é maior, né? E a função dela mesmo é esvaziar a ampola retal. O que eu posso esperar? Né? Então, por isso que eu tenho que conhecer o local, a cirurgia e o que vai me dar de produto. É sangue vermelho, é sangue escuro, é fecaloma, é fecaloide, quer dizer, é secreção, é só exudato, não é? Por isso que a gente precisa ver o local e a saída, tá? E hoje em dia, o que nos favorece? Tudo em sistema fechado, né? Então, as bolsas são para quê? Tem em cima, logo aqui onde tem encaixe, uma válvula de antirrefluxo para o xixi, né? Para a diurese não voltar. Ela é graduada, dando a quantidade que a gente precisa, mas mesmo assim a gente pede que use o copo graduado. Por quê, gente? Ou vocês, às vezes, puxa demais, calcula 110. Aperta demais, vai para 150. E aí você não está dando o valor real que o paciente eliminou. E, ai, professora, mas 60 ml vai fazer diferença? Muita, tá? Paciente com complicação, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente renal crônico, não é? Tudo isso vai fazer diferença. Então, por isso que eu preciso ter essa conta fiel, né? A bolsa, o líquido, a gente despreza a cada 6 horas, a cada plantão, no máximo a cada 24 horas. Ela comporta 2.000 ml. Por quê? É o mesmo tanto que a nossa bexiga comporta, tá? Bom, aqui passa, né, uns cuidadinhos de sondas pra gente ter, principalmente sonda nasogástrica ou sonda enteral. E agora a gente fala de catéteres, tá? Foi dividido assim, porque antes tudo era catéter. Por isso que a gente fala, por que a gente fala em cateterismo vesical? Porque era a introdução de um catéter na uretra. E hoje se fala em sondagem vesical, porque você está introduzindo uma sonda para fazer um procedimento. E aí os catéteres acabaram se voltando mais para a parte respiratória e cardíaca, ou também da uro, tá? O primeiro que a gente começa é um catéter de derivação ventrículo-peritoneal, geralmente uma criança que tem a hidrocefalia e precisa eliminar esse líquido. Então, o que acontece? Ele recebe uma válvula, né? E essa válvula é tunelizada com um catéter que vem até o abdômen e o líquido da cabeça desce e é absorvido pelo abdômen, né? Pela musculatura ali,
certo? E quando ele vai para o centro cirúrgico, ele instala e ele acompanha, a princípio, essa DVP externa, para medir, para ver se essa válvula está respondendo, se ela está correspondendo, quantidade de líquido que está drenando, né? Não pode passar de 50 ml por dia, então olha a atenção, né? Quanto mais voltado para a hemática, mais tem sangramento, quanto mais amarela é questão de infecção e tudo mais. Né? Então aqui tem mais um desenho, aqui não é um DVP, aqui é um paciente que fez um hematoma, um acidente, né? Uma pancada na cabeça, fez uma contusão, bateu ou um tiro e fez um sangramento. Então se coloca também uma derivação externa. Como não podíamos falar, nossos catéteres. Opa, essa imagem não ficou legal. E o catéter nasal tipo óculos. Quando é que eu uso? Às vezes eu vou fazer uma cirurgia de facectomia com LIO. O que é isso? É a cirurgia de catarata para a colocação da lente intraocular. O paciente é local, o paciente pode ficar em repouso, né? E fica acordado. Então, como se coloca o campo cirúrgico em cima do rostinho, coloca-se o catéter para ele pelo menos não ficar claustrofóbico, ansioso. Catéter oxigênio baixinho, 2 litros. Atualmente nós temos usado sempre seco, porque o paciente vai estar parado, o paciente vai inalar um oxigênio úmido, pode favorecer a água no pulmão, né? Então, hoje a preconização mais é seco, só quando o médico prescreve e ele quer úmido, e aí como acompanha, tipo na UTI, se acompanha direto com um raio-x diariamente, então você sabe a evolução, tá? É um catéter tipo óculos, por quê? Porque você coloca atrás da orelha, né? Como se fosse um óculos. Sempre colocar certinho. Às vezes a gente coloca em traque, mas traque geralmente ele acaba pegando um de aspiração. Catéter nasal alto fluxo. Pacientes na recuperação que demoram mais de 1 hora para acordar, fizeram cirurgia anestésica e a resposta, né, no Aldrich demora muito, chama-se a físio e às vezes, né, eles colocam esse catéter nasal de alto fluxo para estimular o paciente a voltar a respirar e acordar, né, e esse oxigênio limpa, né, entre aspas, a circulação que está anestesiada. Mais um desenho. E aqui um catéter subclave, um desenho, né? A gente vê a externo e não vê até onde vai. Ele vai até o ventrículo, né? Muito interessante isso. Hoje em dia, quem já está fazendo também são as enfermeiras, que chamam o PICC com 2 Cs, né? PICC. Bom, tem o PICC, que é pressão intracraniana, que é um PICC, um C só, e o PICC, né? Que é a punção na subclávia, que hoje até a enfermeira está treinada, capacitada, faz, tá? O catéter que é inserido. E aqui os cateterismos, né? Por que cateterismo? É o que a gente voltamos a falar. Aqui tem no desenho, né? No caso aqui é pela via inguinal, pela femoral. Hoje, com o avanço, já se faz via radial, por catéteres que vão entrando, né, e pegando todo o sistema circulatório do coração. Como cresceu muito, por isso que os catéteres acabaram ficando para a parte da cardíaca e as sondagens ficaram na parte gastro, para ficar mais fácil para entender, tá? Hoje, né, com a vinda desses catéteres, resolveu muito cirurgias cardíacas, né? Então, ao invés do paciente precisar ir para uma cirurgia cardíaca, fazer uma cirurgia enorme a céu aberto, você com uma punção arterial entra, coloca essas molinhas, né? As molinhas, que são os stents, ele abre, favorece favorece a circulação e o paciente sai bem. Qual é o cuidado com ele? É quando ele estiver com torniquete às 24 horas, olhar perfusão, olhar aquecimento de mão, mantê-lo
levado em observação, olhar a parte cerebral, parte cognitiva, porque esse trombo, né, que a gente vê ali na marquinha, ele tá ali, ele pode desgrudar e o paciente pode ter um AVC, né? Então, é as complicações pós-cirúrgicas que a gente vai trabalhando e que a gente, né, vai sempre estar relembrando na questão do paciente seguro. Tudo é feito para a segurança do paciente. Por isso que eu vou aprendendo cada catéter, cada dreno, tamanho, tracionamento, a cor e anotar. Sempre, tá? Só voltando aqui, desculpa. Ó, aqui mostra uma punção pelo braço. E volta aqui pela femoral de novo. Flebotomia, quando o paciente não tem mais condições de acesso venoso, né, periférico. Pega na mão, enche o bracinho, pega na dobra, na fossa, tenta fazer intracate, acaba gerando um pneumotórax. Então faz a flebotomia, que é o que? Você procura, né, o médico procura uma veia, passa-se uma sonda, uma sondinha nasogástrica ou uretral, vai depender do tamanho da extensão, e o paciente passa a receber a medicação por ali, tá? O catéter de Fogarty é para desobstruir êmbolos ou trombos, tá? Ele passa pelo trombo, depois ele vem tirando. Embolias, embolectomias, né? Tem-se usado esse catéter, é muito interessante. E o intratecal, o catéter intratecal é para pacientes que têm câncer, né? E que estão fazendo uso de quimioterapia. A quimio resseca, né, as paredes da veia, elas perdem a espasticidade. E aí você procura, você vê, você sente, mas na hora que você introduz, a agulha seca, tá? Então, a gente chama de espasticidade, né? E aí você acaba tendo que usar um catéter, tipo em forma de botão, que coloca aqui a parte que interioriza, ligado numa veia e alimentando, e aí toda vez que vai receber a quimio, existe uma agulha chamada agulha de Huber, né, ou catéter que fica aberto ali para receber, tá? Aqui é a colocação, aqui, ó, né, outro. O que eu mostro nessas gravuras? Para a gente lembrar que é um procedimento cirúrgico. E se fez um procedimento cirúrgico, nós temos que ter consciência que nós temos que continuar com todos os cuidados, né? Com toda a asepsia, não levar onde não tem, limpar sempre de dentro para fora, né? Fazer as margens, levar o produto, lembrar que as pinças, metade da parte é pinça do paciente, metade é minha, né? Todo cuidado asséptico. Aqui um introdutor para vocês conhecerem. E o catéter de Swan-Ganz é um catéter que é feito no centro cirúrgico, mas o paciente fica na UTI. É um equipamento que te dá todas as medidas centrais: temperatura central, pressão central, frequência cardíaca central. Por quê? Para ter o controle hidroeletrolítico avançado, tá? Porque nós fazemos o controle hidroeletrolítico na UTI, mais simples, e pacientes cardíacos, pacientes de transplante renal, o paciente misto, né, que faz transplante renal com pâncreas, pâncreas também usa esse, tá? E, não menos importante, as bolsas de colostomia. Atentem, gente, por que eu tô colocando as bolsas? Primeiro, por causa das cirurgias, né, que existe colostomia, boca, colo, intestino grosso, né? Existem jejunostomia e ileostomia, tá? São outros procedimentos que, dependendo da altura do intestino, vai ser feito. O que eu tenho que ficar atenta? Às vezes eu vou colocar lá, paciente com bolsa de colostomia, e o paciente está com um dreno dentro dessa bolsa de colostomia. Professora, mas por quê?
Porque, gente, é o seguinte, antes não tinha um dispositivo maravilhoso desse. Aí o dreno era aberto, ficava drenando. Aí você colocava gaze, vazava na cama, vazava no paciente, você não tinha um número fiel de volume, de aspecto, cor você percebia, mas se perdia, trocava as gases, você não tinha um número fidedigno de volume, de cor, de aspecto do dreno. Então, né, foi liberado o uso dessas bolsas para também proteger os drenos. E aí a gente consegue ver fielmente todos os dados que a gente precisa e não suja o paciente. Olha que coisa boa, né? Veio muito bem, tá? Então fiquem de olho, porque às vezes você vai olhar, acha que o paciente está com uma colostomia e o paciente não tem. Ele está com um dreno de penroso tubular, dreno só tubular, ou um dreno de catéter, certo? Os drenos tubulares duros, geralmente não, porque eles vão estar ou na ponta, ou o de vácuo ou a pera, né? Mais um outro dreno que está lá mais livre, ele vai estar com uma bolsa de colostomia. Aqui alguns dispositivos, né, para a gente conhecer. Essa aqui é a ponta daquele transofix, né? E a torneirinha que está voltando também para você colocar um ou dois equipes para receber as medicações no mesmo acesso. E os tipos de solução, as torneirinhas em placas ali, né, em cada cor, para receber a medicação correta no centro cirúrgico. Então, vai tomar, vai receber o Dormonide, vai receber o Propofol, vai receber o Fentanil, e eles já estão em quantidades mais controladas. E agora, para variar uma tarefa, tá? O que eu peço? Que vocês vão escolher um tipo de dreno e um tipo de sonda, conciliar qual cirurgia que vai ser feita e 3 cuidados específicos de enfermagem. Tipo assim, uma mamoplastia. O paciente vai fazer uma mamoplastia redutora, vai usar o dreno, né? O dreno de pera, o dreno de pera. E qual o cuidado que eu vou ter? Vou ter cuidado com a inserção, para não tracionar, e o transporte do paciente com ele, certo? Entendido? Alguma dúvida? Me avisem. Amanhã, né, na aula cedo. E aqui uma fotinho lembrando dos meus tempos de centro cirúrgico, né? Lá de Londrina, e aqui um animal que a gente cuida com carinho. Não que a gente despreze as pessoas, mas o animal também precisa de muito carinho e ele ainda não te passa informação. Então, o que você tem que fazer? Sempre estar observando, sempre tentando pensar à frente como vai agir, o que vai sentir, o que nós temos por aí. E nós estamos vivendo o coronavírus, né? Então, a gente tem que estar pensando, não se assustando, gente, porque tudo que você tem medo, você não faz. Então, a gente ter certeza do que está fazendo, para que está fazendo, você vai lá e faz com categoria, que eu sei que vocês vão fazer. Tá bom, meninos? Beijos e até mais, tá?